a gente se encontra. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Quando Deus criou o homem e colocou ele no centro do paraíso e viu que tudo era muito bom e que o homem também com a sua mulher formavam a primeira família, Deus amou o que ele fez. Mas entrou a interferência do pecado e com a interferência do pecado o homem deixou de estar tão perto de Deus. O homem teve que ser lançado com a sua família, distante, fora da presença de Deus. E somente de uma forma ele voltaria a estar tão perto de Deus. Seria quando a promessa de Deus viesse a existir. E a sua promessa é que Deus enviaria o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce realmente conhecesse o que é vida eterna e que tivesse íntima comunhão com o Pai, através do Filho Jesus Cristo. A partir deste momento, nós vamos juntos entrar nesta fascinante história real, a história do nascimento de Jesus Cristo, o Senhor, que se tornou homem por cada um de nós. O tempo é chegado e a promessa de Deus sempre se cumpre. E como é importante quando nós entendemos que o Senhor, Ele tem todas as coisas planejadas e a seu tempo. E com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, não era diferente. Ele tinha tudo planejado e tudo em seu tempo. E no momento certo, foi enviado o anjo. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E ali ele encontra a Virgem Maria, a jovem donzela, que já estava prometida como noiva de José para um casamento e estava até se preparando para isto. Mas de repente ela recebe essa visita, a visita do anjo. E esse anjo traz para ela uma notícia, que ela era agraciada, que ela tinha sido contemplada pela vontade de Deus. E se ela foi contemplada pela vontade de Deus, é porque Deus já estava caminhando com ela na observação, observando o seu coração, a sua mente, a sua pureza, mas também observando a sua grandeza, a sua força, sim, porque ela teria que enfrentar muitas coisas por ser a mãe do Salvador. Ela teria que ser humilde, simples, sincera, verdadeira, mas ela precisaria ser corajosa, ela precisaria ser firme, silenciosa, mas também muito atenta para saber que ela teria uma missão. E a missão era com respeito ao Salvador. Então, quando ela recebe essa notícia do anjo, que ela seria a mãe do Senhor Jesus Cristo, do Salvador, ela pergunta: como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua presença. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E ele ainda comunica nessa mensagem que ele traz. Também Isabel, a sua parente, a sua prima, ela também terá um filho. Por que que ele traz essa comunicação? Porque aquele filho, filho de Isabel e de Zacarias, esse filho também tinha uma promessa. E esse filho também seria importante, essa criança seria importante, se tornaria um homem importante. Por quê? Porque ele anunciaria o Senhor Jesus Cristo. Maria diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Lucas capítulo 1. Maria, não temas, foi a palavra de Deus para ela naquele instante, porque achaste graça diante de Deus. No decorrer, Maria vai ao encontro de Isabel.
Acho que Maria estava muito desejosa de encontrar a sua prima, porque ela esteve naquela revelação quando o anjo Gabriel a visitou. E quando as duas se encontraram, foi um momento muito feliz, foi um momento muito cheio da presença do Espírito Santo. Maria e Isabel se abraçaram e Isabel declarou em alta voz dizendo: você é bendita entre as mulheres, o fruto do teu ventre é bendito. E Maria e Isabel exaltaram ao Senhor, se alegraram e verdadeiramente celebraram aquele dia, porque as duas, na grande verdade, Maria e Isabel, estavam vivendo um momento de grande graça. Mas havia também promessas dentro do Antigo Testamento. O profeta Isaías era aquele que traz nas suas profecias as grandes revelações sobre o Senhor que viria. E dentro dessas revelações, um dos textos de Isaías capítulo 11 diz: um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Verdadeiramente, Isaías era muito inspirado. Isaías tinha um coração e uma mente aberta para as coisas de Deus. E ele também escreveu: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Escrito pelo profeta Isaías. José. Vamos falar um pouquinho sobre José. José era um homem justo. José também era um escolhido em toda essa linda história, porque José temia Deus, era justo e agora estava sobre ele esta grande missão. E ele teria que entender esta grande revelação. Mas José tinha um coração, com certeza, tomado para fazer a vontade de Deus, totalmente a vontade de Deus. Lembram-se de Isabel? Lembram-se da alegria que Maria e Isabel sentiram ao encontrar-se? Ah, chega a hora. João Batista agora é conhecido. O menino que nasceu, o menino João Batista, aquele que tinha como incumbência preparar o caminho para dar ao povo conhecimento da salvação, falar sobre perdão dos pecados, falar sobre a misericórdia de Deus, pelas quais todos deveriam realmente entrar por esse caminho e conhecer a misericórdia de Deus. Ele traria a palavra anunciando o Salvador. Maria, Isabel e João Batista. Esta é uma cena de espanto, de alegria e verdadeiramente de uma grande mensagem. Como será o futuro que reserva para essas mulheres? Nós estamos caminhando nessa história. E a história é a história de famílias. Zacarias, Isabel e agora João. Eles formam essa família. Era tudo o que eles desejavam, um filho. Eles já estavam numa certa idade, mas o sorriso e o brilho nos seus olhares era verdadeiro. O filho era a promessa de Deus e eles estavam abraçando esta promessa. Maria e José. Esse é um momento em que precisa ter um diálogo muito sincero e muito aberto. Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, por ser um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, ele pretendia anular o casamento secretamente. Ele sofreu e ficou pensando como poderia fazer, como que ele poderia tomar essa atitude e essa decisão. Eu tenho certeza que muitos pensamentos vieram na sua mente, na sua cabeça, e o seu coração deve ter ficado em grandes conflitos, mas ele também fazia parte do grande plano de Deus. Gabriel não podia deixar de vir até José e de falar com José.
Depois de ter pensado nisso e deixar Maria, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que lindo! Maria foi contemplada em gerar aquela criança. José foi ordenado a dar o nome daquela criança. Ele também fazia parte do grande plano do nosso Deus. José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e ele recebeu Maria, e o coração dele ficou limpo, a mente dele ficou limpa, e agora ele verdadeiramente aparecia diante da sociedade da época como o esposo de Maria, e que cuidava do nascimento da criança que viria. Rei Herodes. Ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro, as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Declara o Senhor: eles voltarão da terra do inimigo. Por isso há esperança para o futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Este texto está lá no profeta Jeremias, no capítulo 31. E esta será a hora e o momento em que essa profecia se cumprirá. O rei Herodes, o rei da época, ele tem uma ação brutal. A ação brutal de Herodes cumpriu o que Deus dissera. E esta ação brutal do rei Herodes foi de exterminar todas as crianças, todos os pequeninos, tudo porque ele temeu. O medo dele é que o seu trono lhe fosse tirado. E por isso, o seu egoísmo, a sua ganância, a sua revolta levou com que ele desse uma ordem. E essa ordem foi de que todas as crianças deveriam morrer. Naqueles dias, Augusto César publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito. Quirino era o governador da Síria e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. José e Maria também foram à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria e lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Assim, Maria e José seguem esta viagem, a viagem que era lhes ordenado para que fossem estar fazendo esse recenseamento. É como se fossem um alistamento, se alistar, colocar ali o seu nome, dizer: estamos aqui, somos marido e mulher, somos uma família. Nos tornamos conhecidos do governo e da sociedade. Eles entram na cidade, eles são recebidos na cidade e eles estão prontos para procurar um lugar para estar, porque Maria está prestes a ter o bebê, a ter a criança tão esperada, a criança que foi tão desejada, a criança que será conhecida, se tornará o homem, o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo. Nessa caminhada, com certeza Maria e José, eles têm momentos muito profundos juntos. Com certeza, eles estão dialogando sobre tudo o que está acontecendo na vida deles e também sobre a época que eles estão vivendo, a época política, a época de todas as coisas que têm acontecido. Mas tu, Belém, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel,
Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados, até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Palavras do profeta Miqueias, anunciando a vinda do Salvador através de Maria, sim, mas que aconteceria dentro de uma pequena cidade, uma cidade talvez nem conhecida, nem mencionada, mas foi ali que o Salvador foi escolhido para nascer. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Maria entra em trabalho de parto. Todo trabalho de parto é uma incógnita e uma surpresa. Toda mulher que espera um filho, quando entra no momento exato da criança nascer, esta mulher sofre. Ela sofre porque ela está sofrendo por ela, pelas suas dores, mas ela está sofrendo pelo seu bebê, porque ela não quer que nada de mal lhe aconteça. Uma luta dentro da mulher quando ela está grávida. A luta de dizer: eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que ser muito melhor do que todas as coisas agora, para que este filho venha a nascer perfeito, agraciado e abençoado. Assim como Maria, nesse trabalho de parto, todas as mulheres passam por isso. E é claro, os homens, como José, ficam atônitos. O que fazer e como fazer? Havia essa expectativa. Chega o momento do nascimento. Os magos, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Palavras do profeta Isaías. Quem há entre vós que tema o Senhor? Ouça ele a voz do seu servo, aquele que anda entre trevas e não tem luz. Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isaías, capítulo 50. Os reis estavam em viagem e eles sabiam que o Salvador estava para chegar. Eles conheciam o Salvador como um rei. Eles estavam indo em direção aos sinais. E dentro dos sinais que eles estavam encontrando, eles iriam em busca de encontrar o Salvador. Cada parada era um olhar, era um sinal, era uma palavra profética que era lida. E eles estavam em íntima comunhão, porque aquele seria um momento único e eles não podiam perder esse grande momento. Quando eles realmente recebem todos os sinais, eles chegam até onde estava Maria, José e onde estava o menino. Eles vieram para adorar o menino. Mateus capítulo 2, versículo 2. Voltamos à história de Zacarias e Isabel. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Glória do Senhor será revelada, e junto todos o verão, pois é o Senhor quem fala. E irá adiante e habitará para o Senhor um povo preparado. Vemos aqui a grande alegria e êxtase de Isabel, Zacarias e João. As coisas estavam acontecendo rápido demais. E é assim, a vinda do Salvador, as coisas começaram a acontecer rápido demais. Como o tempo de hoje, as coisas têm acontecido rápido demais. Naquela noite, os pastores também estavam em um determinado lugar, quando um anjo apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo.
Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais concede o seu favor. É maravilhoso pensar que o céu proclama a glória de Deus. E é maravilhoso pensar que a glória de Deus é manifesta para os homens. Para nós, quando temos um coração e o desejo de conhecer a glória de Deus. Aqueles homens simples, pastores que na madrugada estavam fazendo o seu trabalho, cuidando do seu rebanho. Eles estavam ali nas suas simples conversas, no seu viver simples, mas eles foram escolhidos naquele momento para que a glória de Deus fosse vista por eles e eles pudessem também participar de um momento tão extraordinário, quando nasce uma criança em Belém. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu, o Senhor, o darei ao meu povo Israel, como símbolo de minha aliança com ele, e você será uma luz para guiar as nações. Palavras do nosso Deus no livro do profeta Isaías. Nasce uma criança, nasce em Belém, nasce Emanuel, Deus está conosco. Este registro foi tomado nos céus, alcançado na terra. Este registro está gravado no coração daqueles que temem a Deus. Jesus nasceu, Jesus está aqui e este é o Natal. Esse é o Natal. O Natal de sabermos que o Salvador veio ao mundo. E não veio simplesmente para ser um bebê que nasce na manjedoura, que fica ali perto de pessoas que estão ao seu redor. Jesus nasceu para que a promessa de Deus viesse a existir. O impacto que acontece no mundo espiritual naquela hora é tão grande, que todo o universo é abalado por esse impacto. Sim, porque a terra, todas as coisas criadas por Deus e a humanidade, o mundo físico, o mundo espiritual, não seria mais o mesmo. Deus se fez homem para estar no meio, habitar no meio dos homens e para levar os homens a Deus o Todo-Poderoso. Tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Salmo 22. Maria, porém, guardava todas estas coisas em seu coração, e ela sabia que ela era um instrumento e que a missão dela era estar adorando ao Deus Pai, o Senhor Todo-Poderoso, e era estar presente na vida de Jesus enquanto ele estava com ela, porque ele estaria com ela por pouco tempo. Ele, Jesus, o Senhor, aquele que é a palavra que tornou-se carne e viveu entre nós. É maravilhoso pensar o quanto Deus ama a família e o quanto Deus planejou que seu filho Jesus tivesse uma família e que essa família amasse
e respeitasse a missão que ela recebeu. Estar protegidos pelo Todo-Poderoso é tudo o que uma família deseja. Esta família estava protegida pelo Todo-Poderoso, porque esta família tinha uma promessa. Uma promessa. A sua família também precisa estar protegida pelo Todo-Poderoso. E na sua casa precisa ter uma promessa. Busque a promessa do Senhor. Encontre a promessa do Senhor e entenda que a promessa do Senhor é para você. E que Jesus Cristo se fez carne, nasceu, habitou entre nós, para que nós o conhecêssemos e para que pudéssemos viver e estar com Ele, a exemplo dos magos, a exemplo dos pastores, adorando-o de todo o nosso coração. Isto é Natal. Natal é celebrar. Natal é visualizar. Natal é amor. Natal é fé. Natal é justiça. Natal é entender que o plano e o propósito de Deus, eles são verdadeiros e eles vão se cumprir um a um. De todas as formas, eles vão se cumprir. Natal é compreender que a palavra de Deus tem começo, meio e fim. O começo dessa linda história do nascimento de Jesus está registrado em Gênesis, quando Deus prometeu que enviaria o Salvador, aquele que iria reconciliar o homem com Deus, o Pai Todo-Poderoso. Meio é quando Jesus vem e quando Jesus nasce e se torna este homem e ensina os homens a andar o caminho do Senhor e encontrar-se com Deus, declarando: olhem para mim e vocês verão a Deus, declarando: me conheçam e vocês conhecerão o Pai, declarando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o Natal de luz, o Natal de paz. Tudo é paz, tudo amor. Dormem todos em redor. Em Belém, Jesus nasceu. Rei da paz, da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá nos céus. Boas novas de perdão, graça excelsa salvação. Prova desse amor dá o Redentor, Rei da paz, Rei de amor, deste mundo criador. Vinde todos lhe pedir, que nos venha conduzir. Deste mundo a luz é o Senhor Jesus. Nasce Jesus. Que a gente passa todo dia, que a gente